Nos anos 60, e como me fala e sabe que eu comecei nos anos 60, é evidente que eu saí dos cineclubes. Eu era dirigente do Cineclube Imagem, e nos cineclubes, não só no Imagem, mas também aqui no ABC, que já existia, e noutros, havia o Universitário também em Lisboa. Em todos estes cineclubes de Lisboa havia já profissionais de cinema, ainda no seu início de atividade, numa altura que, como sabe, o cinema não estava na mão desta juventude que era toda conotada com oposição. Portanto, por exemplo, no Cineclube Imagem foi dirigente o Fonseca Costa, por exemplo. O Seixas Santos trabalhou aqui no ABC, o António Escudeiro, que era dirigente do Universitário e diretor de fotografia, funcionou também no Imagem. Digamos que o cineclubismo foi uma escola de cinema numa altura que não havia escolas de cinema em Portugal, não é? E então o cineclubismo agrupava no seu seio os amantes de cinema, não é? Quer dizer, os amantes e aqueles que pretendiam vir a ser profissionais, não é? Ora bem, portanto, naturalmente, eu também comecei por aí. E dada a relação de amizade que fui estabelecendo com o Fonseca Costa, aí nos anos 60 comecei a fazer filmes com ele numa firma que ele tinha, a Unifilm, e nessa altura nós fazíamos era publicidade, e a partir de determinada altura alguns documentários. E agora é interessante ligar aqui uma coisa: toda esta geração de cineastas, Fonseca Costa, Fernando Lopes, António Macedo, Paulo Rocha, etc., que estão considerados o cinema novo português, não é verdade? Eles praticamente começaram a fazer filmes de publicidade e documentários. E o que é interessante é que já nesses filmes havia uma aragem nova de cinema, de maneira de estar e de o fazer, não é? Portanto, quando, a partir dos anos 60, com o Cunha Teles, como produtor, a apoiar alguns destes jovens realizadores, no fundo jovens com a idade dele, do Cunha Teles, surgiu o cinema novo e assim se desenvolveu. E todo este movimento cineclubista, que eu considero que foi o grande movimento cultural de massas no país, e que por isso foi perseguido pela PIB, conseguimos no final dos anos 60, princípio de 70, sensibilizar a Gulbenkian para apoiar realmente e diretamente o cinema português. E aí é que surge o Centro Português de Cinema, que foi uma cooperativa onde estavam reunidos todos estes realizadores que eu falei. E não só, também os diretores de fotografia de então, o Elsa Roque, o Acácio, o Escudeiro, todos estes técnicos, e eu da produção. Portanto, o Centro Português de Cinema garantiu realmente, com o apoio da Gulbenkian, que aparecesse um novo cinema português realmente. Em 71, o Fonseca fez o primeiro filme como realizador de longas-metragens. Foi nesse filme também que eu fiz o meu primeiro filme como diretor de produção. E, portanto, com todos os outros, mais ou menos, se passou o mesmo, exceto aqueles que já tinham feito umas primeiras experiências com o Cunha Teles. Por exemplo, o Fernando Lopes, com o célebre filme O Belarmino, não é verdade? O Paulo Rocha com Os Verdes Anos. Enfim, nunca mais. Não saímos daqui a citar toda esta obra importante e interessante do cinema português dessa época e que foi o grande arranque. Portanto, ao sensibilizarmos a Gulbenkian, também fruto dessa pressão, que não eram só estes cineastas ligados aos cineclubes, era com o apoio de cineclubes, de jornalistas e de críticos de cinema que na altura funcionavam e lutavam ao nosso lado, não é verdade?
havia páginas de cinema. As coisas eram diferentes do que agora se faz. Havia críticos e jornalistas que estavam atentos a todo o movimento cineclubista e de divulgação cinematográfica, e daí que no final dos anos 60, a princípio de 70, então começou-se a fazer esses filmes. Em 71 o Recado, depois por aí fora o Cunhateles com os meus amigos, Os Brandos Costumes, etc. Filmes, porque eu era o diretor de produção do Centro Português, estive ligado praticamente a todos esses filmes. Em alguns casos não diretamente, era impossível, eu não podia estar a ser diretor do centro e trabalhar simultaneamente em todos os filmes, mas dirigi a produção direta de alguns. Portanto, é a partir daí que se foi desenvolvendo até ao 25 de Abril, tanto que a Escola de Cinema, fruto também desta expressão, a Escola de Cinema começa em 72. A Escola de Cinema começou em 72. E portanto, no bairro Alto, era no Conservatório Nacional. Começou no Conservatório Nacional da Escola de Cinema. E portanto, foi o grande momento do cinema português e um relançar de novas ideias e de uma aragem francamente real e positiva sobre o cinema. Até que veio o 25 de Abril e, claro, melhora um pouco, não é? Quer dizer, após o 25 de Abril, portanto, começaram a aparecer também várias cooperativas de cinema, na verdade, e pequenas firmas. Por exemplo, como eu próprio tive a minha própria firma, que era a Prol Film, em que eu era associado de um realizador, o Luís Rocha, que com ele fizemos, na Prol, fizemos A Fuga, O Cerro Maior, Os Sinais de Vida, etc., uns quantos filmes, e com outros elementos da Prol. O outro sócio da Prol era o Miguel Cardoso, grande assistente de realização, que ainda está em grande atividade. Portanto, são momentos importantes realmente do cinema português nessa altura. Não é? Tudo a partir daí se desenvolveu no bom sentido. Não é? Já nos pequenos filmes de publicidade, estes jovens realizadores revelavam outra tendência, outra orientação. E cada um diferente. O Fonseca Costa é muito diferente do António Campos, do António Reis também, mas do António Macedo, por exemplo, ou mesmo do Fernando Lopes. Todos eles têm características próprias, mas que estavam já realmente nas publicidades. Foi influência do neorrealismo ou não? Em alguns casos sim, quer dizer, porque até era curioso, nessa altura, o Cineclube Imagem estava mais virado para o neorrealismo e o ABC, a gente chamava Pocaia do Cinema. Portanto, foi todo um período realmente agitado, de grande movimentação e ação. E até ao 25 de Abril, muitos cineclubes sofreram a invasão da PIDE, que a coisa só começa realmente a haver assim alguma abertura de facto nos anos 60, e por aí, a partir daí, e graças a esta pressão que eu falei, foi criada, não havia o Instituto Português de Cinema, não é? Havia uma coisa que era o Fundo de Cinema Nacional. E o Fundo de Cinema Nacional é evidente que só avançava dinheiros, digamos, a realizadores da confiança do regime. Não é? Como, por exemplo? Todo o cinema português, praticamente, todos eles, não é? Havia alguns que, digamos, que já tinham outras preocupações. Por exemplo, é justo falar que o Manuel Guimarães, por exemplo, já fazia uns filmes um bocadinho fora do esquema habitual, digamos... Está esquecido, está esquecido, de certo modo. Com
algumas ideias e algumas coisas. O Jorge Brão do Canto, por exemplo, o Jorge Brão do Canto, havia assim uns realizadores que, enfim, eram da confiança, mas tentavam já apresentar qualquer coisa. Porque, no fundo, o primeiro filme do chamado Novo Cinema Português ainda surge ligado ao Cineclube Imagem. Porque o primeiro filme foi o Dom Roberto, do Ernesto de Sousa. Este é que é considerado. Este é que é considerado. O José Ernesto de Sousa era dirigente do Cineclube Imagem, nessa altura, final dos anos 50, 60, já quando eu estive, e foi ele a fazer o primeiro filme considerado o primeiro filme neorrealista português, não é verdade? E do novo cinema. Os cercos mais conhecidos foi realmente nos anos 60, pela mão do Cunha Teles. Não é? Foi o Fernando Lopes, foi o Paulo Rocha, António Macedo e ele próprio. Ele próprio, Cunha Teles, é que foi o realizador do cerco. Mas Ernesto Sousa surge antes, não tinha nada a ver com o Cunha Teles. Até foi uma primeira ideia de criar uma cooperativa de cinema. O Ernesto Sousa, com o Cineclube Imagem, fez o filme com uma cooperativa que era, como é que era chamada? Era a cooperativa do espectador. Angariação de sócios a esse nível, percebe? Foi tudo assim uma luta, iniciativas, avanços, recuos, mas de qualquer maneira vieram a dar os seus frutos, realmente. Portanto, Então, digamos, esse é o meu início. Se eu não me perdi, era produtor, foi mais produtor, mas enquanto trabalhava no Centro de Cinema... Eu era só diretor de produção. O Centro Português de Cinema era o produtor, digamos assim, e havia desses cineastas, havia a direção, nomeada por entre eles, é evidente. Portanto, e é muito curioso esse exemplo do Centro Português de Cinema, porque todos os filmes que ao longo de 3 anos, a Gulbenkian financiou o Centro durante 3 anos, que coincidiu precisamente com o início da atividade do Instituto Português de Cinema, porque o Instituto Português de Cinema é criado pela Lei 7 de 1971, não é verdade? Portanto, isto, como veem, isto localiza-se naquele período de finais dos anos 60, e portanto, a Lei do Cinema, já nessa altura, foi curioso porque, a nível sindical, pudemos apreciá-la, os sindicalistas de então, ligados e sócios de sindicatos profissionais de cinema, debruçaram-se sobre esse projeto de lei, apresentaram algumas sugestões, enfim, e já estávamos numa fase onde na Assembleia já havia a chamada ala liberal. Eram os deputados da ala liberal, onde se integrava o Balsemão, por exemplo, não é? O Miller Guerra. Nós, antes do 25 de Abril, tínhamos um inimigo comum. A partir do 25 de Abril, as diversas tendências de nós, entre nós, tinham afinidades, não é? Pois, havia afinidades. Contra o inimigo. Antes era contra um inimigo comum, mas depois passou a ser uma coisa, como é que se costuma chamar? Dispersa, não é verdade? De acordo com as sensibilidades de pensamento, portanto ideológicas também, não é? Porque já havia abertura para escolhermos o nosso partido. Havia elementos que tinham lutado em determinado momento e que, de repente, se confrontaram de como é que deve ser dirigido o Cineclube. O Cineclube não, como é que deve ser dirigido o IPC. E como é que vamos fazer agora uma nova lei de cinema. E está a perceber. E aí houve realmente conflitos. Atenção, ninguém se zangou
no sentido literal do Claro, termo, não é? claro. Quer dizer, mas era Claro, digamos, uma Uhum. discussão de ideias, uma Claro. confrontação de ideias que provocou muitas alterações e muitos altos e baixos na própria produção. Foi criado, por exemplo, o Grupo Zero, que era do Seixas Santos e da Solveiga. Havia a cinequipa do Matos Silva, de Fernando Matos Silva. O Acácio não estava nesse grupo zero também? Não, o Acácio chegou a ser sócio do Grupo Zero, sim. Grupo Zero. Portanto, pelo menos era uma forma, tal como o Centro Português de Cinema, era uma forma de que legalmente, é evidente, o dinheiro passava para a feitura dos filmes. Foi. Mas houve momentos em que os filmes eram produzidos e quem assumia essa responsabilidade era o realizador. O contrato era feito, por vezes, diretamente com o realizador, que por sua vez contratava um diretor de produção. Que era o Henrique. Não, fui em alguns casos. Por isso é que eu digo, naquela altura, houve todos estes exemplos, Exato. simultâneo. Eu tanto fui diretor de produção com um produtor, como diretor de produção de um filme de um realizador. Estão a ver, por exemplo, o filme O Bobo, de José Álvaro Moraes. Há uma fase da feitura desse filme, não é verdade? Que o José Álvaro Moraes é que teve que assumir a responsabilidade do filme, assinando os contratos com o Instituto Português de Cinema. Só no fim é que o Bobo teve um produtor para depois o lançar a nível de distribuição, exibição, etc., que acabou por ser o Punhateles, por acaso. O Rui Simões filmou muita coisa diretamente, mas também montou muita documentação que tinha sido apanhada pela televisão, até propriamente. E outros realizadores que se dedicaram a fazer só filmes documentários. Quem sofreu bastante com a censura, alguns filmes, foi, por exemplo, Quem Espera por Sapatos de Fundo, do João César, O Nojo aos Cães, A Promessa, do António Macedo. Na Promessa do António Macedo, em que eu dirigia a produção, até aconteceu uma coisa curiosa. A Promessa, feita em 1972, já no Centro Português de Cinema, foi o primeiro filme português a ser escolhido para participar a concurso em Cannes. Ora bem, entretanto, a censura queria cortar uma cena do filme, que era uma conversa entre um padre velho e com um padre jovem. Vejam bem, que era só essa discussão de ideias entre mesmo a igreja. E aquilo só não foi cortado, porque entretanto o filme é escolhido para ir a Cannes e aí eles recuaram. Podia ser um bocado de escândalo estar a denunciar essas coisas. Portanto, a Promessa, depois temos, por exemplo, O Mal Amado, do Fernando Matos Silva, que só foi exibido só depois de 25 de Abril, não é? A próprio filme A Sofia de Educação Sexual, do Eduardo Giada, e muitos problemas. E além daquele célebre de um filme de um Faria de Almeida, que se chamava Catembe, que era um filme ligado às ex-colónias, não é? Em especial Moçambique. Esse filme, depois de grandes perseguições, teve 103 cortes. E ficou absolutamente impossível, não é? 103 cortes, foi a distribuição. E a distribuição de respectivos negativos. Porque havia uma relação com as colónias e, portanto... Enfim, portanto, houve outra coisa que agora me lembrou, que de passagem vi, outra coisa importante que também surgiu em todo esse período, ainda antes de 25 de Abril, e que se concretizou melhor depois, que foi o aparecimento dos festivais de cinema, a Figueira da Foz, a Rio Maior, etc. Um bocadinho mais tarde o Cinenima, a animação. Portanto, toda esta movimentação foi importante, não é? Em relação aqui por exemplo, em relação
mais há de 74, 74. Ou esse mesmo do João César Monteiro, os fragmentos do filme. Os fragmentos do filme de Mal é uma história muito curiosa, à margem do filme. No Centro Português de Cinema, como eu expliquei ainda há bocadinho, aquilo era orientado da seguinte maneira. Todos os cineastas tinham grupos de 4 ou de 5, não é? Mais ou menos de elementos, não é? Mais ou menos com afinidades, de amizade e tudo mais e tal, e eram eles que escolhiam o projeto do colega. Portanto, não havia cá júris, não havia nada. O Centro Português de Cinema. E, portanto, houve um grupo que escolheu o recado, outro grupo que escolheu os grandes costumes, a promessa. Portanto, saía de cada grupo de cineastas, portanto, isto revela uma grande boa relação que existia nessa altura entre todos, não é? E, entretanto, o João César já era o enfant terrible do lado, era mais jovem e tal, e sempre foi assim um tipo de choque. E portanto, o projeto dele não estava incluído a nenhum desses filmes feitos ao longo destes 3 anos. Entretanto, todos concordámos, não é verdade, que havendo uns tostões, umas sobras que eu como diretor de produção fui administrando, não é verdade, e com essas sobras conseguiu-se fazer a primeira longa-metragem de César Monteiro, a que ele chamou, pois por esta razão, fragmentos de um filme esmola. E que no filme, no genérico, no final aparece lá. Este filme foi produzido com 300 cruzes. Sim, mas ele já depois no Veredas também dizia a Bela. No Veredas. Mas este... no Veredas. Mas nos fragmentos do filme Esmola, o César, é ele que escreve o genérico. Você viu o filme? Já vi. Que escreve o genérico do filme. E quando termina de escrever o genérico, senta-se no estrado, onde estava, tipo aula, não é? Um quadro daquele género. Não é? Ele escreve o genérico, senta-se e faz assim. Tanto que está no filme isso, essa imagem, não sei se recorda. Portanto, isto era o César, realmente. O César sempre foi, assim, um elemento de choque, não é? Mas que... portanto, tinha boas relações. Ao fim e ao cabo, a gente entendia-se tudo. Eu posso dizer-vos que eu e o César sempre tivemos uma relação muito curiosa e de amizade. E por isso não foi por acaso que fiz a seguir o Veredas com ele, também em condições difíceis, mas já com mais condições, não é verdade? E depois só não fiz mais filmes com ele. Entretanto apareceu o Paulo Branco, já numa fase, por exemplo, a outro nível, outra organização, outra produção, e portanto ele começou a fazer filmes com o Paulo Branco. Até porque eu também estava na prol, tinha também os chamados meus realizadores do outro lado, e portanto cada um seguiu, mas mantivemos sempre uma boa relação. Recordo que é todo um trajeto daquele casal, não é? Por um país fora, revelando muitas situações que se passam em cada uma dessas regiões, não é verdade? É um apanhado de muita coisa, inclusive daquelas histórias populares, como a Branca Flor, não é? A Branca Flor, sim. A Branca Flor, e portanto, digamos que é um levantamento da vida, a raiz, do fundo. E também tivemos problemas no Alentejo. Nós não estivemos a filmar numa quinta de uns latifundiários que, entretanto, estava ocupada e estava a ser dirigida por uma cooperativa, não é verdade? Mas a direção da cooperativa tinha um rigor impecável, não é verdade? Em que não estragaram nada, não roubaram nada.
da casa, digamos, e mantiveram aquilo sempre impecável. E nós precisámos, inclusivamente, de filmar umas cenas dentro enfim, dessa casa apalaçada, não é? E alguém, reacionário, não é? Já, depois, claro, denunciou que, vejam lá e tal, uma equipa de cinema devassaram, porque chegaram a protestar e a fazer queixa. Claro que o Instituto aí respondeu que não tinha acontecido nada que não fosse legalmente do conhecimento, toda a gente, tal. O Jaime também foi uma boa experiência que eu tive, porque foi o primeiro filme do António Reis, também com algum fôlego, e foi feito também em condições também difíceis. No fundo, todos estes filmes, e digamos que o cinema português nunca saiu de permanentes dificuldades. Se hoje falar com qualquer produtor agora, ou não, eles todos se lamentam da falta de dinheiro e tal. E é verdade. É verdade. O dinheiro é insuficiente para se fazer um filme nas condições ideais. Eu não digo de luxo, digo as ideais, as corretas. É sempre à custa de muita colaboração, de muito esforço, enfim, tudo. E, portanto, também foi assim. Na altura apareceram uns artigos muito interessantes no Jornal do Fundão sobre o filme. Essa filmagem em contacto direto com os doentes mentais num bloco perigoso, que era fechado à chave, não é? Que era a 5ª Enfermaria, 8ª Enfermaria, é verdade, em que a equipa, mas reduzida, de 3 ou 4 elementos, era o Reis, o Acácio, eu e mais um assistente, e mais nada lá entrava. Porque os enfermeiros e os médicos só diziam: vocês não contrariem nunca o doente e venham preparados com cigarros, cigarrinho e tal. A história mais curiosa que tive aí dentro da 8ª Enfermaria foi... A 8ª Enfermaria era uma espécie de redondel. Vocês viram o filme, sim, não é? Há uma parte que está a descoberto. Sim, não é? sim. Que eles tinham um pequeno quintal no meio, o pátio, e um quintal onde eles cultivavam coisas. Ora bem. Eu acho que se chama Cucutana. Cucutana, não sei. É isso, tem a ver. E então aconteceu o seguinte: nós estávamos a filmar ali, no exterior, portanto, e de repente começou a chover. E eu devo ter dito: olha, grande azar, agora era o que faltava, agora era a chuva. E um dos pacientes diz-me: deixa descansar que eu vou fazer um milagre. E a gente não ia rir, não é? O que é certo é que a chuva passou. Mais uns dias de filmagem, numa situação com a câmara a ser colocada em determinado ponto, deve ter havido uma distração do assistente ou qualquer coisa, que não o apertou completamente, e quando agarrou na câmara para a fixar, a câmara faz assim, e esse paciente estava ali ao pé a ver o trabalho e agarrou na câmara. E eu que estava ali, a gente estava muito presentes, não é? Diz-me assim, já tratando por nome, Sr. Espírito Santo, como vê, a câmara não caiu no chão, fiz um segundo lá. Portanto, agradeço que diga ao enfermeiro-chefe para me deixar sair no domingo para eu dar uma voltinha aí na cidade. Eu, sim, senhor. E eu tive que... Quando o enfermeiro chegou, chamei o enfermeiro para ele ouvir realmente o pedido e que eu estava a transmitir.
pronto, o enfermeiro percebeu logo toda a situação e depois lá resolveram o problema. O António Reis, ao dedicar a este projeto, então aí com a Margarida, é evidente que a Margarida, como era médica, lá depois conhecia a história daquele homem e eles, quando ele vai fazer o filme, já conhecia tudo muito bem. Tanto que depois estivemos na terra dele, do Jaime, e filmámos no Rio e tudo, e com a família, etc, etc. Isso está no filme. Eu costumo dizer que às vezes uma equipa pequena há uma maior entreajuda e há uma relação mais íntima. Porque com outras possibilidades as equipas compartimentam-se nos respectivos setores e a coisa dispersa-se um bocadinho. Daí que seja tal importante na organização da produção de um filme a escolha dos elementos que vão trabalhar nesse mesmo filme. Por exemplo, e é esse filme. No Jaime. No Jaime ou em qualquer outro. O realizador pensa num diretor de fotografia. É o realizador. Neste caso foi o António Reis que escolheu... Não há dúvida nenhuma, mas de um modo geral, todos os realizadores escolhem o seu diretor de fotografia. Mais o realizador. Normalmente. Portanto, há um conhecimento daqui ou daquela, de relação, de amizade ou não. Às tantas dizem, no meu caso, olha, quero o Henrique Espírito Santo para dirigir a produção. E começa-se a formar uma equipa. O realizador preocupa-se fundamentalmente com o diretor de fotografia, com o seu assistente. O realizador tem interesse em que o seu assistente seja, de facto, um elemento da sua confiança pessoal e da anotadora. E então, portanto, o realizador ocupa-se aí. Mas, muito embora dê a sua opinião, porque às vezes pode-lhe ser indicado um nome que ele não gosta, por exemplo. E uma equipa tem que funcionar um bocado de acordo com toda uma boa relação que o próprio realizador tenha com qualquer dos elementos da equipa, não é? É impensável impor-se alguém ao realizador, não é? Em princípio. Mesmo os produtores com uma capacidade maior de decisão procuram não contrariar, quer dizer, a relação destes técnicos. Por exemplo, o diretor de produção, eu escolho o meu chefe de produção, o meu assistente, a minha secretária. Não é? Tem que ser, pouco e pouco, tudo sempre em boa relação com os outros elementos. O diretor de fotografia escolhe o seu chefe eletricista, o seu maquinista. Não é? E é assim que se vai agregando nomes para a constituição de uma equipa. Não é? Tem que haver grande cumplicidade, grande conhecimento, independentemente de uma ou não grande relação de amizade, mas de confiança ou pela capacidade reconhecida do trabalho de cada um. Olha, eu não tenho tido assim, recentemente, digamos, nenhuma experiência que contrarie, pelo menos, a ideia com que eu parto sempre para a feitura de um filme, não é? Quer dizer, portanto, eu, nos meus workshops, quando faço um workshop sobre produção, uma das coisas que eu pretendo, que eu procuro criar no espírito dos chamados formandos, ou nos seus ouvintes, é esta grande relação entre todos os elementos. Porque só assim é que tudo pode funcionar em boa harmonia, e com amizade mesmo, não é? Porque assim pode-se superar, inclusivamente, dificuldades económicas. Não é? É evidente que um produtor, enfim, do género do Paulo Branco, ou Pino Navarro, ou do outro, são produtores que veem a coisa um bocadinho mais de alto, mas que têm a preocupação de também ter as suas equipas mais ou menos organizadas dentro desse espírito, porque têm o seu diretor de produção lá. Não é? Porque o diretor de produção tem que ser o homem de confiança do produtor. Não é verdade? Em qualquer circunstância, não é? Para o bem e para o mal.
Então agora tenho uma história muito interessante. Na Benilde, ao Virgem Mãe, do Manuel de Oliveira, eu fui em localizações com ele para Porto Alegre para vermos a casa do José Régio, que é o autor. Fomos ver lá, porque a primeira ideia, inclusivamente, até era mesmo filmar lá no museu, na casa autêntica do Régio. Claro que isso pôs-se logo de parte, porque aquilo como museu ter que estar a tirar a responsabilidade, que era tirar tudo aquilo de lá de dentro das salas, é evidente que era impensável, não é? E o Manuel de Oliveira é um tipo cheio de humor, não é? E lá em determinado momento estávamos numa sala e às tantas ele está a imaginar uma deslocação de câmara e às tantas o cotovelo bateu assim na parede e diz-me assim: Henrique, temos que contar aqui com um pedreiro para eu ter espaço. Não, mas isto é por graça. O filme acabou por se fazer todo em estúdio, tudo em estúdio. Aliás, isso foi muito interessante porque se fez todo o espaço da cozinha, da sala, exatamente como eram as salas lá do museu. Nuas, não é? E havia uma cena no pátio da casa. E eu fotografei com todo o rigor, não é? Naquela altura ainda não tínhamos os vídeos para estar a filmar, fotografei com todo o rigor os vasinhos, as plantas, aquelas coisas todas, para mantermos com fidelidade aquele espaço. Porque era a cena em que o médico entra em casa da Benilde, não é? E que começava num plano de exterior desse pátio. E depois o contraplano dele a entrar na cozinha. Okay, muito bem. Já na fase de montagem, eu estava a assistir lá assistia por acaso, não é? Quer dizer, não tinha nada de interesse especial de estar a ver o trabalho ali, nem a inspecionar, nem a fiscalizar sequer. Às vezes, se tinha tempo ou não, gostava de ver a montadora ali a funcionar e tal. E às tantas verifico que nessa sequência, o pátio tinha ido à viola. Só havia o plano já do ponto de vista da cozinha, do médico a entrar na cozinha. E eu assim, claro, que era a montadora e montador. Claro, então a cena no pátio, que até tinha chuva e não sei o quê. Então, não é? Bom, olha, coitada, a culpa não era dela, não é? Tinha sido iluminado. Mas eu digo ao Sr. Manuel Oliveira que o Henrique ficou um bocado, não é zangado, mas triste, não é? E então aconteceu esta coisa espetacular. E falou, portanto, ao Manuel. Ela falou ao Manuel, eu não precisei de falar ao Manuel. E o Manuel disse a ela, diz ao Henrique que lhe vou fazer uma surpresa. Então, a cena não está no filme, mas está no trailer. Isto é muito engraçado. Isto só há Manuel de Oliveira.